Oi, eu sou o Leandro e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre por que eu gostei tanto do filme A Substância. Bom, nesse vídeo, além de comentar um pouco sobre o filme, eu vou te dar uma dica de como assistir a ele de graça e totalmente legal. Primeiro, vamos começar com a dica. Para você assistir ao filme A Substância de graça, é só clicar no link que eu deixei nos comentários. Ele vai te dar 30 dias grátis na MUBI, que é uma plataforma de vídeos onde está disponível. Basta você se cadastrar, pegar os seus 30 dias grátis e aproveitar. E no final desse vídeo eu vou comentar também outros filmes que também estão disponíveis na plataforma. Bom, começando, eu vou falar que o filme A Substância, ele chegou para mim como a maioria das pessoas. Eu ouvi falar muito dele nas redes sociais e também nos podcasts que eu costumo escutar. O pessoal começou a falar bastante desse filme, A Substância, sem dar muito spoiler, falando que era um filme revolucionário e que falava bastante sobre os padrões de beleza da sociedade. E logo em seguida eu fiquei com muita vontade de assistir ao filme, porque eu queria, quando um filme começa a bombar bastante, eu gosto de saber se o filme é realmente bom, e aí eu vou lá me propor a ver antes que surjam muitos spoilers nas redes sociais. Foi o que aconteceu com A Substância. Quando eu fui pesquisar sobre o filme, eu percebi que ele era um filme de terror, e aí foi o meu primeiro baque. Por quê? Eu, particularmente, não gosto de filmes de terror. Não é que eu não gosto de filmes de terror, é que eu tinha parado durante muito tempo de assistir a esse tipo de filme. Contando um pouquinho da história, basicamente a minha relação com os filmes de terror é o seguinte. Desde pequeno eu gostava de assistir filmes de terror. Eu assistia ao Boneco Assassino, em que o Chuck ia lá atrás do pessoal matando todo mundo. Assistia A Bolha Assassina, que era um filme que passava no cinema em casa, passava durante a tarde, sem filtro nenhum. E eu lembro até que nesse A Bolha Assassina eu fiquei um pouco traumatizado, porque eu lembrava de uma cena em que a pessoa, né, tinha uma pessoa que era sugada, ela era totalmente estraçalhada dentro de uma pia, né? Então ela era totalmente puxada e sugada. E aí, entre esses filmes clássicos de terror que eu assistia durante a infância, eu gostava bastante. Fui na adolescência, eu lembro que o filme que mais marcou minha adolescência era O Chamado. O Chamado é um filme que eu gosto muito, até hoje eu gosto muito do filme O Chamado, não sentia medo. E também falando sobre filmes que tem muito sangue, muito assassinato, eu lembro de assistir aos filmes dos Jogos Mortais e gostar bastante ali do que eu estava vendo. Não gostar muito, né, porque eu ficava assim aflito, mas eu gostava do que eu estava assistindo ali nos Jogos Mortais. Então, nada que me abalasse tanto. O filme que fez eu mudar a minha perspectiva sobre os filmes de terror foi o Contatos de Quarto Grau, se eu não me engano é esse o filme. O Contatos de Quarto Grau, basicamente, é um filme que ele simula um documentário e ele simula cenas reais e cenas gravadas sobre pessoas que são abduzidas. Por que eu fiquei tão impressionado com o filme Contatos de Quarto Grau? Eu morava na época em Teresina e lá eu morava sozinho, fazia universidade. E para quem assistiu ao filme, tem um detalhe que é o barulho das corujas. Eu fiquei assistindo a esse filme, achei que o filme era real. E quem mora em Teresina, então na região Nordeste, pode ver que tem muita coruja. Então eu fiquei várias noites sem dormir, fiquei ali ruim, tive uma queda até no rendimento da universidade. E aí, naquele momento, eu falei assim: eu não vou mais assistir filmes de terror. E desde então, foi assim: eu fiquei sem assistir filmes de terror. E isso é até uma coisa engraçada, porque o terror, basicamente, é um gênero que eu não é que eu não gostava, eu só fiquei traumatizado exatamente por conta desse filme e eu decidi que não ia mais assistir a filmes de terror por conta dele. Fiquei muitos anos sem ver nada. E uma coisa interessante que eu notei recentemente é que eu nunca deixei o terror de lado. Os jogos que eu gosto de jogar são principalmente jogos de terror. Eu gosto do Dead by Daylight, que é um jogo que você tem vários assassinos, inclusive assassinos de filmes clássicos, que eu gosto bastante. Tem o Jason, tem o Fred da Hora do Pesadelo, tem o próprio Chuck. Então eu gosto muito desse jogo, é um dos meus favoritos. Jogo o Texas, que é um jogo que também é baseado num filme do Texas, que está disponível lá na MUBI, vou comentar um pouquinho no final. E aí eu ficava me perguntando, poxa, por que eu parei então de assistir a esses filmes de terror? E aí surgiu A Substância. Contando um pouquinho sobre a história do filme, sem dar muito spoiler, eu não vou dar nenhum spoiler. O filme, ele é uma experiência sensorial para mim. Por quê? Ele vai falar realmente sobre os padrões de beleza da sociedade. No filme tem a Elizabeth, que é uma personalidade muito famosa do mundo fitness. E aí ela, durante toda a sua carreira, ela fez muito sucesso ali, sendo muito aclamada por todo mundo. Tem inclusive um programa na atualidade ali do filme. E ela se depara com a pressão
da empresa mandando ela ir embora por conta da idade dela, porque já não combina ela ser uma pessoa de mais idade e ainda ser ali uma coach fitness, apesar de ser a Demi Moore que interpreta maravilhosamente bem e linda. E aí a essa personagem é oferecida uma substância secreta, uma substância que está dentro de uma seringa, e se ela tomar, né, se ela injetar essa substância seguindo as regras, principalmente seguindo as regras, ela vai ter um corpo perfeito. Esse corpo perfeito não é permanente. A regra principal é que ela vai ter que passar 7 dias. Ela pode passar 7 dias no corpo perfeito, mas ela tem que passar 7 dias no corpo dela original. O que acontece, a premissa do filme é o seguinte, que assim que ela toma essa substância, ela passa os 7 dias no corpo perfeito. Quando ela tem que passar os 7 dias no corpo que ela não considera perfeito, que é o corpo da Demi Moore, só lembrando, ela passa a não gostar de passar aquele tempo, porque ela fala que os 7 dias no corpo dela normal, né, estão demorando muito. E aí essa dualidade começa a afetar a personalidade da personagem principal. Sem dar muito spoiler, o filme ele é bastante, eu não diria violento, ele é bastante sensorial. Então eu deixo um alerta de gore. Gore é o tipo de filme que ele é repulsivo. Então se você assiste ao filme, você se sente mal. É parecido com o que acontece, por exemplo, quando você assiste os Jogos Mortais. Quando você assiste, se você já assistiu aos Jogos Mortais, você sabe que aquelas cenas que os personagens estão sendo torturados não é uma coisa legal de ver. Então, se você se sente muito incomodado em ver cenas desse tipo, eu não indico que você assista ao filme. Agora, se você, assim como eu, ficou bem curioso de saber o que acontece, por que todo mundo estava falando, eu vou dizer que vale muito a pena. O filme ele tem uma qualidade impecável, as cenas da personagem são muito boas, a caracterização nem se fala, é maravilhosa. Eu não vou deixar aqui nenhum spoiler de como é que fica a caracterização antes, durante e depois do processo final, porque é para mim o ponto alto do filme. E o único ponto baixo que eu acho do filme, na verdade, é o final. O final, para mim, eu acho que ficou muito exagerado, ficou muito caricato, chega a ficar até caricato para mim, porque ele se perde. Para mim, o filme, até quase pertinho do final, ele ficou com a história bem fechadinha, muito bem explicada. Chega no final, ele meio que dá uma loucura, ele fica uma loucura. Não que seja uma loucura ruim, eu acredito que muita gente vai gostar do que acontece lá próximo do final, que eu vou já dizer assim que é muito exagerado, vamos dizer assim, é muito exagerado. A caracterização da personagem no final é maravilhosa. Isso eu não tenho nada a reclamar. Eu reclamo dos minutinhos finais mesmo, porque é muito exagerado para mim. Eu acho que perdeu muito o sentido, perdeu o sentido do que o filme estava querendo falar. Mas ainda assim, é um filme que eu indico muito para que você vá assistir. E como eu falei, se você quiser assistir a esse filme de graça, é só clicar no link que está aqui nos comentários, vai te dar 30 dias grátis na MUBI. E aí, para finalizar o vídeo, eu vou deixar também aqui, eu vou comentar alguns filmes que tem na plataforma da MUBI para você assistir, que são muito bons. Alguns deles eu já assisti, outros estão na minha lista. São eles os seguintes, ó. Tem o Massacre da Serra Elétrica, que eu até comentei aqui no vídeo, Massacre da Serra Elétrica, que tem lá o Bubba, tem aquele grupo de jovens que entram nessa casa com vários assassinos, e eles tentam sobreviver, então maravilhoso. Tem o Priscila, que conta lá a história da esposa do Elvis Presley, também está na minha lista para assistir. Tem o Rotten in the Sun, esse filme eu não aconselho se você... veja bem, Rotten in the Sun é um filme de relacionamento entre gays. E ele vai ter cenas de homens pelados. Se você não gosta desse tipo de cena, não clique, porque além disso também tem cenas de sexo explícito. O próprio filme A Substância também tem muita cena de nudez feminina. Se você se incomoda em ver cenas de nudez feminina, não clique no filme para assistir, tá? Outro filme que também está disponível é o Close, que é aquele drama sobre dois meninos, né, que são amigos, e tem um final ali meio trágico, eu já sei qual é meio que o final. Tem também um filme que me marcou bastante quando eu assisti pela primeira vez, que é A Menina de Ouro. É um filme lá que acompanha a carreira de uma menina de boxe, né? E tem um plot twist que é bem pesado, e eu lembro até hoje do que acontece. Se você quiser assistir também, tá lá. Também tem um documentário que eu coloquei na minha lista para assistir, que é A Ascensão e Queda de John Galliano. Tá lá também, vai falar sobre a história desse estilista muito famoso, a ascensão e queda dele. E o todos os bastidores da carreira dele, que é bem polêmica. E por fim tem um documentário Paris is Burning. Se você ainda não assistiu ao documentário Paris is Burning, você está perdendo muita referência de muita série aí muito boa, né?
Eu, por exemplo, que sou muito fã de RuPaul's Drag Race, o Paris is Burning é praticamente ali a obra-prima, né, que deu origem a muitos dos bordões que são utilizados no RuPaul's Drag Race. Então, assim, além do filme A Substância, tem vários outros para você aproveitar lá na plataforma da MUBI. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e é isso. Até mais!